Então, como é que a gente vai entender dois estilos de arte ao mesmo tempo? Dois estilos de arte ao mesmo tempo. Com intertexto. Intertexto. Mas o que é o intertexto? Então, intertexto é quando a gente compara textos, que podem ser imagens diferentes, nas suas semelhanças e diferenças em uma única aula de qualquer coisa, mas, por exemplo, de arte, de história da arte, de estética, de filosofia da arte. Então, quando a gente dá aula de intertexto, a gente fala ao mesmo tempo de mais de um texto para explicar as características específicas de cada um. Complicou? Já vou esclarecer. Então, por exemplo, fica muito mais fácil explicar o que é Renascimento e o que é Barroco se eu tenho as duas imagens, uma ao lado da outra de cada estilo. Porque elas são muito diferentes. Então, quando eu consigo perceber todas as características do Renascimento e todas as características do Barroco, eu olhando já vejo que tem uma senhora separação. E aí, então, com intertexto, ou seja, falando de um texto e de outro texto, eu consigo deixar tudo muito mais claro sobre o que é o estilo renascentista e o que é o estilo barroco. Quer saber mais? Vou fazer um vídeo sobre isso. No quadro O Nascimento de Vênus, do período do Renascimento, pintado por Sandro Botticelli, nós vemos as características principais do período. Uma imagem onde a personagem principal está centralizada com um eixo central vertical, simetricamente assentada na imagem, uma luz natural que pega em todos os elementos com a mesma intensidade. E, além de tudo isso, caras de nada, ou seja, expressões quase sem expressões. Uma paisagem ao fundo com seu ponto de fuga perfeito, dando uma tremenda profundidade clara e mostrando a natureza. Corpos e tecidos e contornos muito bem delineados, praticamente contornados, com o uso da luz e da sombra, levemente, como a gente chama, modelado. Já no quadro do período barroco, pintado por Caravaggio, com o tema Sansão e Dalila, percebemos que os personagens principais não estão centralizados, eles estão à esquerda do quadro e também neles não temos uma luz que pega em toda a cena, temos focos de luz de atrás, além de toda a movimentação dos personagens, que, acumulados em um canto, fazem com que o nosso olho suba e desça na diagonal, e não centralizado e simétrico como no período anterior. Também não temos assim uma paisagem, e sim uma parede de fundo, que, embora tenha profundidade, não nos dá aquela amplitude de olhar, encerrando o nosso olhar para dentro da peça e para os detalhes das texturas, das curvas dos corpos e das expressões, que aqui sim estão, digamos assim, mais definidas. Além disso tudo, aquele jogo contrastante forte de luz e sombra, sempre deixando um ladinho meio escondido e misterioso.
Olhando as duas agora juntas, percebemos a grande diferença que existe entre uma obra do Renascimento e do Barroco, principalmente no que tange à luz. E isso é que é um intertexto, como podemos fazer aqui, com a Mona Lisa e o próprio retrato do Rembrandt. Mona Lisa, Renascimento. O autorretrato do Rembrandt, Barroco. Novamente vemos a Mona Lisa bem centralizada, bem iluminada e com natureza atrás, dando mais profundidade. Já o Rembrandt está com um lado completamente obscuro, o outro tremendamente iluminado. As texturas do cabelo, da pele, o olhar e aquela parede que, apesar de dar uma profundidade, também nos mostra que estamos em algum lugar fechado. E assim, com duas imagens em intertexto, aprendemos dois estilos ao mesmo tempo. Viu só como essa estratégia ajuda a gente a entender melhor as características da história da arte? E daí, gostou dessa dica? Aplica e ajuda a gente a entregar um universo de arte para você e para todo mundo.